Pessoal, fazer algumas considerações em relação ao questionário aí. Primeiro, eu gostaria de agradecer aos alunos que tiraram um tempo aí para responder, né? Eu vou fazer algumas considerações em relação a algumas respostas que teve. Em relação à questão de dificuldade de acompanhar a disciplina, muitos alunos colocaram em relação à internet, né? Isso é algo que, de certa forma, já era esperado, porque além da gente não ter uma internet muito estável, né? Então muitos alunos também têm dificuldade, né, de conexão e outras coisas. Então isso aí era uma coisa que de certa forma já seria previsto. Diante disso, eu vou fazer algumas alterações, né? E aí atendendo a outros pedidos, eu vou aumentar um pouco o tempo da prova. Então a prova a partir de agora vai ter 3 horas de duração, né? Mas assim, mais do que isso não tem como, né? Porque a gente tem algumas limitações aí, depois a gente vai comentar sobre isso, certo? A prova, eu vou deixar que vocês me enviem a prova por e-mail, né? Então a prova não precisa ser enviada no Moodle, porque muitos alunos tiveram problema com o Moodle, então vamos poder enviar por e-mail, dentro do prazo previsto. Passou do prazo, eu não vou aceitar, né? Então, dentro do prazo agora de 3 horas, então a pessoa vai me enviar por e-mail. Então, eu vou mandar a prova para vocês, vou mandar a prova também por e-mail, vou mandar a prova, vocês vão fazer a prova, tirar aquela foto ou escanear, me mandar em PDF, do mesmo jeito que foi a prova anterior. Assinado todas as folhas, aquela coisa toda, e aí me envia essa prova, né? No mesmo e-mail que eu enviei para vocês, vocês respondem, né, com a avaliação de vocês resolvida, certo? Algumas pessoas eles colocaram lá que eu não faço revisão de prova, né? Na verdade, isso é feito sim. Todo aluno que me enviou, foram acho que uns 20 alunos que me enviaram, né? Perguntando, eu respondi enviando a análise da prova daquele aluno, né? Como eu disse no grupo de WhatsApp, questões pessoais eu não trato no grupo do WhatsApp. Então, os alunos que me mandaram e-mail pedindo vista de prova, eu fiz sim e faço, né? Como foi no semestre passado com quem estudou comigo, esse semestre de novo, eu faço vista de prova sim. Os alunos me enviaram e-mail e eu respondi com a análise dos erros da prova de cada um, individual. Isso tem sido feito sim. Eu acho que eu fiz para aproximadamente 20 alunos nessa primeira prova. Então, assim, isso existe, né? Quem colocou isso no questionário é porque não me perguntou, não correu atrás disso, mas que é feito sim, certo? A grande maioria dos alunos respondeu o questionário falando da preferência por atividades assíncronas, né? Então, assim, pode ser que ao longo do semestre aí eu pegue algumas datas e faça alguma atividade síncrona, mas sempre disponibilizando para vocês no Moodle, porque realmente com a internet, até com as dificuldades que a gente tem, às vezes, para fazer algumas coisas ao vivo, né? Porque se eu tivesse um quadro com a possibilidade de fazer a gravação simultânea da aula, tal, aí tudo bem. Mas fora isso, às vezes é melhor eu gravar, editar, porque às vezes eu preciso editar algumas coisas e enviar para vocês. Mas pode ser que eu faça alguma coisa síncrona também. Alguém até falou assim, seria bom se tivesse um momento síncrono para a gente tirar algumas dúvidas, que não seja só de exercícios. Gente, eu tiro dúvidas. Se vocês me mandarem o e-mail com a dúvida, eu gravo a aula e mando para vocês tirando dúvida, né? Eu tenho recebido pouquíssimas dúvidas, pouquíssimas dúvidas. Eu gravo vídeo aula aí desses exercícios porque assim, eu vejo os que não estão resolvidos lá e vou gravando e postando. Mas se tiver alguma dúvida em alguma coisa específica, pode mandar, que aí eu resolvo e posto lá também a dúvida sobre isso. Então não é só de exercício não, né? Então toda semana eu gravo videoaulas, né, e disponibilizo lá de acordo com as dúvidas que aparecem, mas poucas dúvidas aparecem. Em termos de e-mail referente à dúvida, eu acho que eu recebi só 3 e-mails, né? No mais, eu gravo exercícios aleatórios ou os que eu vejo que o pessoal teve dúvida e o Amarildo resolveu lá na tutoria, né? No mais, assim, né? Então, não é só de exercício, não. Pode me mandar um e-mail, por exemplo, essa semana. Essa semana o conteúdo é teste de primeira e segunda derivada, se eu não me engano.
essas coisas, ah, estou com dúvida nisso, né? Se você assistiu as videoaulas, viu os exercícios resolvidos e ainda não conseguiu entender, me manda que eu vou tentar ajudar, mas não estou tendo muita procura nesse sentido não, né? Algumas pessoas colocaram que estão tendo muita dificuldade porque o conteúdo é grande. Gente, isso infelizmente é um fato. A disciplina de cálculo 1, ela tem muito conteúdo. E é um conteúdo que vocês têm que estudar. Não tem como não dar esse conteúdo, né? E assim, ele vai ser base para o resto do curso inteiro. Não só para cálculo 2, EDO, as outras disciplinas da área de exatas, não. De matemática, não. Todas as outras disciplinas, né? Daqui em diante, tudo que você for fazer vai ter um pé no cálculo 1, limite, derivada, integral, né? Então, assim, é muito conteúdo, e é um conteúdo que não dá para deixar de ser dado. Então, o interessante é, às vezes, não pegar tantas disciplinas junto da disciplina de cálculo 1. Muitas pessoas falaram que está com dificuldade porque está fazendo muitas disciplinas. E isso é um erro, a gente não deve pegar. Então, a gente tem que priorizar algumas disciplinas. O cálculo 1 é uma delas, né? Que ela é base para o resto do curso inteiro. Então, se você pegar muitas disciplinas, não é porque tudo bem, né? A adaptação ao ensino remoto é uma coisa, é um fato. É difícil para todo mundo. Só que não é porque é ensino remoto a gente vai deixar de ver conteúdo de cálculo 1, não. Né? E eu nem vou deixar de cobrar por conta disso, não. Né? Então, assim, o cálculo 1, seja aqui, seja em qualquer outro lugar, ele tem muito conteúdo, sim, né? E ele requer uma dedicação maior aí, porque ele vai ser base para o seu curso inteiro. Depois você vai fazer disciplina lá na frente, que o professor, por exemplo, vai pegar uma integral e não vai resolver, ele só vai deixar a resposta lá. Por quê? Porque ele vai trabalhar com a ideia de que você já viu isso no cálculo 1 e assim por diante. Então, é um conteúdo importantíssimo que é base para para as outras disciplinas aí. Então, a gente geralmente recomenda que você não saia pegando muita disciplina para fazer junto com o cálculo 1, né? Agora, quem está no primeiro período já tem as disciplinas que vêm, né? Matriculados, né? Então aí é uma questão de se organizar e estudar esses conteúdos, porque eles não podem deixar de ser dados, né? Agora tem a questão da adaptação, sim, ao ensino remoto, né? Que requer uma maior organização do tempo de vocês. Então, como eu disse, é uma disciplina que você tem que estudar gradualmente, né? Então você não vai deixar para estudar véspera de prova. Inclusive o Amarildo, que é o tutor, ele não é monitor, ele acompanha as dúvidas da semana, né? Porque é o PROAI, que é um projeto que eu tenho, que ele é o estudo dirigido, ele é o estudo referente àquela semana, né? Então, assim, se você não está estudando o conteúdo da semana, está vendo o conteúdo anterior, então você já está atrasado no conteúdo. Então tem que gastar mais tempo estudando para ficar com o conteúdo em dia, porque senão vai sobrecarregar mesmo, certo? Aí algumas pessoas falaram em relação à base da matemática, né? O nivelamento está lá, né? Eu estou disponibilizando um monte de material do nivelamento. A primeira atividade, por exemplo, dos mais de 100 alunos, eu só recebi umas 10 ou 12. Né? Então, assim, pouquíssimos alunos estão acessando o nivelamento. Está lá. O conteúdo de matemática básica tem muita coisa lá que eu gravei e tem coisa que eu peguei e postei de alguns professores que eu já conheço o trabalho, né? Mas tem lá. Agora, realmente, se você não tem uma base matemática boa, você tem que estudar isso à parte, porque senão isso vai te atrapalhar muito no curso, não só nessa disciplina, né? Então aí cabe o interesse pessoal. Aquele aluno que acredita que tem uma matemática básica deficiente, vamos pensar assim, então ele precisa dedicar um tempo a estudar isso. Né? E acho que a grande maioria de vocês que são alunos meus em cálculo estão matriculados em nivelamento. Então tem lá muito conteúdo, né? Eu aconselho a acessar esse conteúdo. Se não der para fazer agora, faça nas férias. Mas é isso. Dificilmente um aluno que tenha muita dificuldade na matemática básica, ele consegue aprovação no cálculo 1. Né? Por quê? Porque ele vai ter dificuldade com o conteúdo de cálculo 1 e de matemática básica. Então, às vezes, é importante a pessoa gastar um tempo maior estudando nivelamento para que isso possa ajudá-lo na disciplina de cálculo 1. Às vezes a pessoa não quer fazer o nivelamento porque quer estudar para o cálculo 1, aí
é reprovado em cálculo 1 e não aprendeu nada do nivelamento. Então a gente tem que saber priorizar também as coisas que a gente tem mais dificuldade aí para conseguir reverter, certo? Alguns pontos negativos, algumas pessoas colocaram a avaliação online, né? Aí sugeri, por exemplo, substituir a avaliação para o trabalho, isso eu não vou fazer, né? Porque a avaliação ela é individual, né? E além disso, teoricamente, ela não pode ter consulta. Então a avaliação ainda é o mecanismo que eu tenho, né? Para, de certa forma, mensurar a questão do conhecimento adquirido por vocês ao longo da disciplina. Então, infelizmente, assim, a gente tem que ter avaliação. Eu não vou dar trabalho para substituir a avaliação, certo? Porque eu quero avaliar o que o aluno sabe. Porque se ele, por um acaso, for aprovado em cálculo 1 sem saber o conteúdo de cálculo 1, ele não forma, porque depois ele não vai conseguir dar um passo para frente, porque todos os outros conteúdos, né, todas as outras disciplinas vão exigir dele um conhecimento básico do cálculo 1, certo? Tempo restrito, isso aí também não tem como abrir mão, né? Infelizmente, nós temos problema de cola, eu falei sobre isso. É notável em algumas provas essa cola, infelizmente a gente tem isso ainda, então eu tenho que deixar o tempo restrito, né? Porque senão assim, muitas provas vão vir lá iguais, né? E assim, isso aí é um problema, né? Porque essa questão da cola no ensino superior era algo que a gente, teoricamente, não deveria, né, estar tendo problemas, né? Mas, infelizmente, a gente tem. Então, assim, vai continuar com esse tempo restrito, como eu disse no início, aumentou um pouco o tempo, agora são 3 horas para a próxima prova, né? E, e a prova, ela é elaborada, ela é pensada em função do tempo e conteúdo. Se aquela prova está disponível para vocês lá, é porque dá tempo e tempo é suficiente para fazer a prova sim. Agora, se a pessoa não tem o conhecimento, né, da disciplina, ela pode deixar um dia inteiro que ela não vai fazer a prova, né? Agora, a pessoa tem que saber o conteúdo. Sabendo o conteúdo, a pessoa consegue no tempo fazer a prova, porque a prova ela é elaborada com os conteúdos, né? Eu pego exercícios muito parecidos com os que tem na lista que eu faço em videoaula. Algumas pessoas falaram da falta de disponibilidade em tirar dúvida. Como eu disse, eu tive pouquíssimas dúvidas, né? Como eu falei com vocês, gravei vídeo explicando, é só me mandar o e-mail. Pouquíssimas dúvidas eu recebi. Então, assim, isso, falta de disponibilidade aí é uma coisa que eu não entendi, né? Agora, se está com dúvida, me manda a dúvida, né? Tem o Amarildo para tirar a dúvida. Manda o e-mail que a gente grava, disponibiliza. Então, assim, eu não acho que isso é um problema, não. Então, quem tiver interesse, né, em alguma coisa de exercício ou até de conteúdo, não entendi essa parte aqui e tal, me manda o e-mail que eu vou gravar uma videoaula para explicar isso aí, certo? Ainda em relação à avaliação, algumas pessoas falaram que estudaram muito, mas a nota não foi boa. Aí, assim, tomar cuidado. O que é estudar muito? Às vezes a pessoa, em véspera de prova, ficou fazendo um monte de exercício. Não, você tem que ir estudando gradativamente, né? Outra coisa, é a forma como a pessoa às vezes está estudando, né? Então, assim, toma cuidado com isso. Você tem que se organizar para fazer do seu estudo algo proveitoso, né? Então, fazer exercício, né? Se fez tudo que eu coloquei lá, procure outros exercícios, vai realizar, estudar fazendo exercício. Na hora da prova, tomar cuidado com conta básica. Tem gente que erra conta de soma, adição, subtração, multiplicação. No início do exercício, aí erra o exercício inteiro. A pessoa vai copiar o enunciado, copia o enunciado errado. Então, tomar cuidado com essas coisas, né? Formalidade matemática. Por exemplo, é limite. A pessoa começa com a palavra limite, soma com a palavra limite, né? Tomar cuidado com isso, com a questão dos conceitos matemáticos, né? Aí, produto notável, divisão, por exemplo, divisão de polinômio. Beleza, eu fiz explicando o Breuer-Ruffini. Algumas pessoas fizeram por um outro método de colocar em evidência. Só que assim, o que tem de erro nisso aí, e alguns erros que me levam a crer que teve cópia, que a pessoa às vezes não soube fazer direito. Então, assim, toma cuidado. Quer fazer um método diferente? Então, você vai estudar bastante aquele método para você entender o que acontece ali, né? Então, alguns cuidados a gente tem que tomar. Não estudei muito, por isso não tive um bom rendimento. Isso aí também apareceu, né? E o problema disso aqui é o seguinte, né? É que dos dois aqui, ó,
É que se você não compreende bem um conteúdo dentro do cálculo, na próxima matéria isso faz diferença, né? Porque é tudo gradativo, está tudo correlacionado. Então, o não aprendizado, por exemplo, de derivada, gera um problema integral e assim por diante, né? A avaliação estava coerente com o conteúdo das aulas, assim, né? Alguns alunos, poucos colocaram que não estava coerente. Eu não entendi isso aí, até porque os conteúdos que eu coloco lá são os mesmos que eu dou em sala de aula, né? Você pegar trabalho lá mesmo, tem exercício que é idêntico, só troquei a função, né? Agora a mesma função eu não vou dar, né? Então, assim, mais uma vez, falar aí que eu estou à disposição de vocês. Se quiser me mandar dúvidas, essas coisas, ou qualquer outra coisa que precisar conversar comigo, pode me mandar um e-mail, que assim que possível eu respondo, certo? No mais, boa semana e bons estudos para todos.